Vamos voltar a Brasília porque já está conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para nos dar as últimas informações da capital federal. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra ter o senhor conosco. Bom dia, Carlinha. Bom dia aos nossos espectadores. Professor, Brasília está a nitroglicerina pura. Vem aí a regulamentação da reforma tributária, uma pauta espinhosa. Como é que o senhor avalia esse momento? Bom, acho que o mercado se acalmou, né, em função da reunião que o Haddad teve com o Lula, está prometendo um corte de gastos de quase 26 bilhões de reais, sobre os quais eu levanto muitas dúvidas, dentre as quais a insuficiência dita por economistas desse corte, há uma armadilha fiscal contratada. Eu acho que essa calmaria do mercado é passageira, né? O presidente do Banco Central tirou férias, Lula não poderá atacar Galípolo, que foi indicado por ele por um período. Então, do ponto de vista da guerra do presidente contra o Banco Central, eu acho que teremos um período de maior calma. E o Congresso, então, está voltado para a regulamentação da reforma tributária, e nesse momento, nos bastidores, estão os lobbies ali para definir quem vai ser taxado, quem não vai ser taxado, de quanto serão as alíquotas, né? Lembrando que cada desconto de alíquota setorial gera um aumento da alíquota geral. As expectativas são de que a alíquota geral fique em torno de 26,5%, 27%, o que faria o Brasil ter o maior IVA do mundo, né? Então, estamos aqui correndo contra o relógio para a definição do recesso parlamentar, e essa regulamentação, em princípio, aparentemente será votada logo para que seja entregue antes do final do recesso. Os parlamentares entram nas festas de São João do Nordeste, mas o recesso é geral, e em seguida nas campanhas eleitorais. Professor, o senhor citou essa questão dois pontos aqui que eu acho muito importantes. Essa questão do IVA, né, que a gente não sabe ainda como é que isso vai ficar, mas pode ser o mais elevado do mundo. E essa questão dos cortes de gastos sobre o qual o senhor levanta uma série de dúvidas, né, uma série de questionamentos. O que lhe preocupa? Primeiro vamos falar desse corte de gastos, que foi algo anunciado essa semana, ali perto da questão do Plano Safra. Como é que o senhor avalia essa situação e qual é a sua preocupação em torno desse anúncio do ministro Fernando Haddad? A preocupação é a falta de credibilidade do governo. Nós temos que recuperar as falas do Lula falando que gasto é vida, né? O Lula está contrariado com as limitações orçamentárias existentes, porque praticamente 97% das receitas do governo com impostos estão comprometidos com gastos obrigatórios. E o governo se recusa a mexer na indexação de alguns gastos ao salário mínimo. Você tem dois indexadores possíveis. Um indexador é o da inflação, o outro indexador é o do salário mínimo. Como o governo decidiu que saúde, educação e previdência são indexados por aumentos reais do salário mínimo, ou seja, aumentos acima da inflação, então o salário mínimo está sendo aumentado acima da inflação. Se o indexador é o salário mínimo, ele está provocando uma pressão de gasto sobre o orçamento. E o governo não quer mexer nisso, né? Aquele eufemismo do Lula dizendo que não vai fazer o ajuste nas costas do pobre. Então há uma desconfiança muito grande de que, primeiro, assim, uma certeza de que esse corte de quase 26 bilhões de reais, 25,5 bilhões de reais, é insuficiente para equilibrar um déficit que está na faixa dos 250 bilhões de reais ou mais. Ele aponta para a possibilidade, se esse contingenciamento for cumprido, de ter o tal do déficit zero em 2025 que foi prometido. Mas o padrão de conduta do governo é um padrão de enrolação do mercado. Quer dizer, eles criam um fato como esse, vão empurrando com a barriga, lá na frente a conta estoura e eles vêm inventar outras desculpas, outros conflitos, o presidente botando a culpa no Banco Central,
cria-se outra crise, é um roteiro que se repete. Então, os economistas renovados aí das principais consultorias do país têm dito, foi matéria da Folha de São Paulo de ontem, que o corte anunciado é insuficiente. Acalmou o mercado, o dólar caiu, a bolsa deu uma melhoradinha, mas eu acredito que haverá crise mais adiante, né? De novo, como essas que aconteceram. E sobre reforma tributária temos que acompanhar, né? Então vamos ver aí como é que o Congresso delibera. Aparentemente o Lira está se recusando a aceitar esses benefícios setoriais para definir, né, se a alíquota geral vai ficar nas bases em que está ou se será necessário aumentar a alíquota geral. Muitas dessas coisas vão ser definidas no plenário, já que não houve consenso nas comissões. Professor, quando a gente olha para essa situação, principalmente quando a gente ouve o Haddad falar e vem na sequência o Lula também pontuando ali algumas situações, inclusive cobrando do Haddad que se cumpra o arcabouço fiscal. Como as coisas estão correndo, é possível o cumprimento desse arcabouço, esse desequilíbrio, como o senhor falou, entre esse corte de gastos e o déficit grande de forma tal que não permite que o arcabouço fiscal seja cumprido? Não, eu desde o início da aprovação chamei o arcabouço fiscal de uma farsa. A Sim. conta não fecha. O mercado não acredita mais, né? Eu tenho uma intrigante interrogação quanto à capacidade de autoilusão do mercado, de autoengano, né? Porque ninguém acredita mais que o arcabouço fiscal seja uma conta que feche. Então, como eu disse, o governo o governo fabrica a crise, depois fabrica a solução da crise. Nós acabamos de ver isso, quer dizer, o presidente passou 2 semanas batendo no Banco Central, provocando a disparada do dólar, a queda da bolsa. Aí eles fazem uma reunião, anunciam a pacificação, né, o bom comportamento do Lula, o mercado se acomoda, a bolsa se acomoda, e daqui a pouco esse ciclo se repete. Então, eu não acredito na eficácia do arcabouço fiscal, e acho que nós temos uma crise contratada. Essa crise está contratada simplesmente porque o orçamento está amarrado, né? As possibilidades do Lula gastar como ele gostaria estão amarradas e limitadas a 7% do orçamento, com gastos extrapolados que o governo está sendo obrigado a contingenciar. Então, na minha leitura, empurraram a crise com a barriga, daqui a pouco ela se apresenta de novo. O senhor citou essa questão também da condução ali do Banco Central. Como é que o senhor está avaliando esse momento? Parece que Gabriel Galípolo entendeu mais ou menos como as coisas funcionam lá dentro, entendeu que não dá para resolver as coisas na canetada, né, professor? E não parece mais ser tão, né, ali a pessoa número 1 o top of mind ali do governo dentro do Banco Central, né? Galípolo ele é percebido pelo mercado como possível futuro presidente do Banco Central, substituto Sim. de Roberto Campos Neto, cujo mandato termina no final desse ano. Galípolo assumiria no início do ano que vem. E é uma grande interrogação, porque o Lula tem dito que com a troca de presidente do Banco Central entraria alguém afinado com a filosofia do governo. E a filosofia do governo é a filosofia da responsabilidade fiscal, né? Sim. Então, nós temos uma situação que é a seguinte: a decisão anterior do Copom em relação à taxa de juros, houve um racha. 4 diretores indicados por Lula votaram pela continuidade da queda da taxa de juros, 5 diretores indicados pelo presidente Bolsonaro votaram pela interrupção da queda da taxa de juros. Na última reunião, houve uma decisão consensual. Consequentemente, Galípolo também votou por estabilizar a taxa de juros, a taxa Selic, em 10,5%. A pressão inflacionária segue aí. Resta saber se na próxima reunião do Copom
o Banco Central vai manter a taxa de juros ou vai voltar a aumentar a taxa de juros. E a grande interrogação é como votará a Galípolo e como votarão os diretores do Banco Central, os membros do Copom, em relação à manutenção, né, redução ou aumento da taxa de juros. Acho que a redução está fora de cogitação. A equação é: mantém-se a taxa de juros em 10,5% ou volta-se a aumentar a taxa de juros. Sim. E as pressões inflacionárias, as projeções de inflação futura do mercado indicam que estaria na hora do Banco Central voltar a aumentar a taxa de juros. Mas isso é uma equação, nesse momento, sem resposta, né? Qual vai ser o comportamento do Galípolo se ele for confirmado presidente do Banco Central? Será afinado com a filosofia gastadora do Lula ou será afinado com a boa técnica do controle da inflação, que é a obrigação do Banco Central? Não temos resposta para isso, só o futuro dirá. A situação, neste momento, talvez forneça pistas, né? Porque Roberto Campos Neto tirou férias e Galípolo está na função de presidente do Banco Central. Sim. Né? Não sei que tempo de férias terá o Roberto Campos Neto, se ele já estará de volta na próxima reunião do Copom, mas vamos ter que acompanhar, porque essa é uma pergunta até o momento sem resposta. Vamos ver que pistas o Galípolo dá nessa interinidade em que ele está ocupando a presidência do Banco Central. Professor, o entendimento desse ambiente, o entendimento desse atual momento da economia brasileira, ele pode impactar nas discussões ligadas à reforma tributária, em como os grupos de trabalho, os setores produtivos vão atuar ali nas discussões? Esse entendimento do atual momento vai pesar na hora de se discutir ali essa pauta? Eu não acredito que haja relação entre uma coisa e outra, né? Aparentemente, o que tem muito peso na definição da reforma tributária, a posição de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e é o verdadeiro relator da reforma, digamos assim. Ele criou várias comissões para discutir o relatório que agora vai à votação, justamente para manter o controle do perfil final da reforma tributária na mão dele. Ele quer passar para a história como um presidente da Câmara que foi reformador, né? E que aprovou várias medidas que são medidas com um perfil mais, digamos assim, que obedecem a uma filosofia mais de centro-direita. Né? Foi a preservação da independência do Banco Central, a negativa em alterar o marco do saneamento, que o governo Lula tentou, o Congresso resistiu, e a definição de uma reforma tributária que, aparentemente, não faria concessões setoriais. Né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente, quer dizer, se o governo decide isentar certas carnes de impostos, essa isenção corresponderá ao aumento da alíquota geral. Assim vale para qualquer benefício setorial que for concedido. Quer dizer, você concede um benefício setorial, você joga a conta para todo pagador de impostos. Lira tem revelado uma posição de quem está se recusando a ceder a esses lobbies setoriais. Mas é como eu disse, não houve consenso nas comissões que o Lira criou. A coisa vai se definir no plenário. Mas como é o Lira que está conduzindo, e a posição do Lira tem sido uma posição no sentido de manter a alíquota geral nessa casa dos 26,5%, 27%, que já é altíssima, né? Vamos ver se ele consegue conduzir a aprovação da reforma sem onerar o conjunto dos pagadores de impostos em benefícios dos amigos do rei, né? Daqueles lobbies mais fortes sobre o Congresso Nacional que ficam tentando obter benefícios privados à custa do dinheiro dos demais pagadores de impostos. Professor, o senhor acha que temos também esse tempo para iniciar a votação a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de julho? Esses grupos de trabalho, essas comissões receberam ontem ali o texto com algumas revisões. O senhor imagina que haja tempo para, de fato, se iniciar essa votação a partir do meio da semana que vem? O principal indicador para te responder é a vontade do Lira. E o Lira tem revelado que vai botar em votação.
Então, eu acredito que sim. Até porque, em função de que a regulamentação da reforma precisa ficar votada este ano, de forma a garantir a sua aplicabilidade a partir do ano que vem, devido ao princípio da anterioridade, né? A criação de uma lei tributária precisa ser aprovada num ano para entrar em vigor no ano seguinte. Se não for aprovada agora, o calendário fica apertadíssimo, né? Porque nós vamos passar aqui por algum tempo de campanhas eleitorais, com o Congresso tendo dificuldade de se reunir para votar. E o Lira tem mostrado muita vontade de liquidar essa fatura na próxima semana, antes do recesso parlamentar, né? Antes dos parlamentares do Nordeste irem para as festas de São João, e na sequência vem a eleição municipal. Não impediria o Congresso de se reunir, eventualmente, algumas vezes, já aconteceu no passado, mesmo com campanha eleitoral, né? O Lira convoca reuniões relâmpago exclusivamente para fazer algum tipo de votação, mas eu estou com uma forte impressão de que vai se definir na semana que vem mesmo, né? Antes do recesso parlamentar. E quando isso partir para o Congresso, para o Senado, professor, em que ambiente chega esse projeto? E mais do que isso, como tem sido a atuação de Rodrigo Pacheco frente a ele? Não, vai aprovar, já aprovou, né? A essência da reforma está aprovada. Então, pode acontecer ali alguma que outra alteração, né? Mas eu, em princípio, acho que o espírito geral da reforma está aprovado, e pela mesma razão que é da premência, da pressa, né? Acredito que vai passar sem maiores problemas. Professor, embora eu tenha ele convidado para a gente falar do cenário político de uma forma geral, e me pautei aqui, me fiei na reforma tributária porque é o tema da vez, né? Mas eu queria também, naturalmente, a sua análise sobre essa vinda de Javier Milei ao Brasil neste final de semana. Não vai se encontrar com o presidente Lula, embora a embaixada argentina tenha avisado o Itamaraty aqui, né, de que vem Milei ao Brasil. Tem uma agenda ali em Florianópolis com o presidente, não com o presidente, mas um evento em que estará o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não vai participar da cúpula do Mercosul. Como é que o senhor está avaliando esses movimentos de Javier Milei nesse final de semana? O Milei recebeu um apoio muito forte do presidente Bolsonaro para a sua eleição, e uma oposição muito forte de Lula, né, que era aliado ao governo anterior da Argentina. Trocas de acusações, de farpas que intoxicaram o relacionamento político entre os dois, o que aparentemente não afeta as relações comerciais Brasil-Argentina e as relações diplomáticas, né? É um jogo político, de um político de esquerda, Lula, contra um político de direita, Javier Milei. O Milei fez ataques a Lula lá da Argentina, recusando-se a pedir desculpa, reafirmando as suas críticas ao Lula. Não creio que o Milei, em solo brasileiro, vá renovar os seus ataques a Lula, né? O evento em Santa Catarina é o CEPAC, é uma conferência conservadora, a imagem e semelhança da que é feita no CEPAC americano, né? Que é o grande encontro dos republicanos, do segmento à direita, do conservadorismo norte-americano, que se reproduz aqui no Brasil, um evento organizado por Eduardo Bolsonaro. E acredito que Milei deve fazer um discurso político-ideológico geral. A avaliação aí dos analistas de relações internacionais é que, se Milei fizesse um ataque a Lula estando em território brasileiro, já tendo se recusado a encontrar com Lula, é que talvez isso pudesse criar algum tipo de rusga diplomática. Mas, assim como o presidente Bolsonaro, Milei é um tanto quanto imprevisível, né? Vamos acompanhar, mas vai ser o fato político da semana, aí, do fim de semana, né? A presença do Milei aqui em solo brasileiro. Vamos ver que tipo de polêmica vai surgir a partir disso, mas eu acredito que as críticas que o Milei tinha que fazer ao Lula, ele fez já
antecipadamente a partir do território argentino, né? Do ponto de vista do, digamos assim, do protocolo diplomático, um presidente em visita ao solo de um país atacar o presidente da república desse país ao qual ele está visitando poderia criar algum tipo de ruído diplomático. Por enquanto, o que existe uma polêmica retórica entre os dois políticos, né? Não envolve as relações entre os dois estados, não afeta as relações comerciais e diplomáticas do Brasil com a Argentina. Não acredito que isso vai mudar, mas, enfim, como eu disse, Milei é um tanto quanto imprevisível. Professor, e para finalizarmos, eu queria também a sua avaliação sobre o atual momento do governo federal com o setor do agronegócio brasileiro, em especial depois do anúncio do Plano Safra, que aconteceu também nessa semana, na quarta-feira, dia 3 de julho. O volume de recursos veio aquém do pleito do setor produtivo, os juros ainda vieram elevados, não foram, né, ajustados em relação ao que se ajustou a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, e claro que ali alguns pontos que são demandas centrais do setor também não foram atendidos. Num momento em que o agronegócio e o governo federal já vinham se estranhando, principalmente em função ali do leilão de arroz, toda aquela movimentação que isso criou em Brasília. Qual é a sua avaliação nesse momento dessas duas frentes? O setor do agronegócio brasileiro e o governo do presidente Lula. Bom, Carlinhos, assim, primeiro é preciso observar que o Plano Safra, geralmente ele é insuficiente para atender a demanda do mercado. Segundo as informações que eu andei acompanhando pela imprensa, a demanda de financiamento do agronegócio brasileiro é da ordem de R$1 trilhão e o governo anunciou pouco mais de 400 bilhões, né? O que é insuficiente. No governo do presidente Bolsonaro foram criados os fiagros, né? E o dinheiro do Plano Safra, na concepção da equipe do ministro Paulo Guedes, da ministra Tereza Cristina, era muito mais para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, para uma dimensão do mercado, do que para o agroempresarial. O agroempresarial, em geral, vai a mercado, e os bancos disputam no mercado a oferta de financiamento para o agronegócio. Então, inclusive, uma das discussões que o governo chegou a especular, felizmente abandonou, seria taxar o fiagro, né? Seria meter a mão no bolso do brasileiro que estava fazendo uma aplicação financeira em fundos de investimento no agronegócio. Felizmente recuaram, porque aí sim nós teríamos um problema sério de encarecimento do crédito ao agroempresarial. Então, obviamente que o agronegócio está insatisfeito, né? Eles anunciaram um número que é maior do que os fundos anteriores, né? Do que o Plano Safra anterior, mas absolutamente insuficiente. O agro vai ter que se socorrer no financiamento privado, mas felizmente foram criados esses mecanismos de mercado de financiamento do agronegócio. O problema é que o agro vem de uma crise de preços, né? Vem de uma situação crítica. O agro do Rio Grande do Sul aqui também está numa situação muito crítica em função das enchentes, da destruição do solo. Não sabemos quanto tempo isso vai levar para se recuperar. Requereria, eventualmente, um carinho especial, uma atenção especial. E, obviamente, que o agronegócio que é maltratado pelo governo Lula, que chama o agro de fascista, né? Esteja insatisfeito com o que o governo está apresentando. Bom, a gente tem que continuar acompanhando, né, professor, os desdobramentos dessas relações. Essas próximas semanas vão ser quentes ainda lá em Brasília, com todas essas relações, né, se desconstruindo e se construindo. Quero muito lhe agradecer por encerrar a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, trazer as suas perspectivas sempre tão completas. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. É um prazer para mim, Carlinha, é só chamar quando precisar. Um grande abraço a você e aos nossos espectadores aí do agronegócio. Um abraço para o senhor, um ótimo final de semana, até a próxima.